Senhora Bastonária da Ordem dos Advogados, senhores dirigentes da Ordem dos Advogados, caríssimas e caríssimos congressistas. Infelizmente não posso participar como desejaria presencialmente no vosso congresso, nomeadamente na abertura do vosso congresso. Mas queria dizer 3 palavras. A primeira palavra é de agradecimento. Agradecimento aos advogados portugueses. Agradecimento às advogadas e aos advogados por aquilo que têm feito pela justiça no nosso país. Sabemos, como tantos e tantos portugueses são críticos em relação à justiça em Portugal, sabemos como eu próprio disse em várias aberturas solenes do ano judicial, normalmente aberturas descompassadas da efetiva abertura do ano judicial, mas são assim as convenções. Eu próprio disse que se recrimina o facto da justiça ser lenta, muito lenta, ser assimétrica, ser muito desigual e, portanto, haver inúmeras conjunturas, para não dizer de forma estrutural, uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Também o facto de as reformas legislativas no domínio da justiça demorarem eternidades a passar aos factos, primeiro a surgirem e depois a passar aos factos, que apesar dos dados, digamos assim, mais positivos na evolução orgânica da justiça, ainda há pouco promulguei um diploma legal que altera para melhor a jurisdição administrativa e a jurisdição tributária, embora com um atraso de décadas em relação, por exemplo, à jurisdição tributária. Apesar desses dados, há outros dados que revelam que na jurisdição administrativa, na justiça administrativa, como na jurisdição tributária, na justiça tributária, como numa justiça que normalmente é qualificada de comum, há áreas que são áreas que não acompanham os desafios dos tempos, no direito civil, como no direito comercial, como no direito penal, como no próprio processo, que tantas vezes é sujeito a alterações. E os tempos estão vertiginosos. Estão vertiginosos em termos de situações de emergência que exigem legislação para a emergência. Vertiginosos em termos de evolução científica, tecnológica, económica, financeira, social. E o direito vai sempre atrás dos acontecimentos. O direito legislado e o direito aplicado. E quantas vezes, disse isso numa das últimas sessões, quantas vezes é o direito legislado que, pelo seu número e pela sua imperfeição em termos técnicos, cria desnecessariamente problemas a quem tem de aplicar esse direito. Tudo isto para vos agradecer o que tem sido o vosso labor num panorama tão complexo e com tantas queixas, umas mais justas, outras menos justas, em relação à justiça em Portugal. A segunda palavra tem a ver com o que também mudou a atividade na advocacia. Mudou radicalmente em número e em forma de exercício dessa atividade. Por 2 lados. Por um lado, porque, ao lado de estruturas, que são estruturas mais sofisticadas, que envolvem o exercício da advocacia por quem é patrão e o exercício da advocacia por quem é trabalhador, por conta de outra, ao lado dessas organizações novas, surgem outras organizações multidisciplinares que, de acordo com regras do direito europeu, pretendem ter um estatuto que lhes permita substituir no todo ou em parte a atividade dos advogados. E essa é uma realidade na advocacia portuguesa. E depois há outra realidade na advocacia portuguesa, é o outro lado, que
que são os milhares e milhares e milhares de advogados por todo o país que não integram sociedades multidisciplinares, não integram sociedades de advogados e exercem, muitas vezes, numa situação quase de penúria ou de sobrevivência, o seu munus, a sua missão, ao serviço da comunidade. E se eu falo destas realidades que, de algum modo, não direi que se extremaram, mas que se afirmaram, demarcando-se crescentemente, é para solicitar a atenção do legislador, quando define regras, para pensar no todo e não apenas na parte. A Ordem dos Advogados já não é, como foi noutros tempos, como foi nos primórdios e durante muito tempo, uma entidade representativa de um número limitado de advogados, com uma centralização no exercício da advocacia, e mesmo onde ela era exercida descentralizadamente, com o profissional liberal a atuar como que constituindo um setor muito restrito, para alguns de longe visto como privilegiado na sociedade portuguesa. Isso não existe. Não existe. Existe a advocacia praticada de formas muito diversas, com estatutos económicos e financeiros muito diferentes, e a exigir, portanto, regras que não olhem apenas para a parte, para o que era a Ordem dos Advogados há 60 anos, há 70 anos, há 80 anos, talvez porventura há 50 ou 40, mas para o que é a Ordem dos Advogados e o que é a advocacia hoje. Mas depois há uma terceira questão, ou se quiser uma terceira palavra. E a terceira palavra diz respeito ao núcleo duro da atividade do advogado. Em relação a essa atividade, como em relação a outras, disciplinadas por lei, havia uma definição de um núcleo duro de atos próprios da advocacia, como atos próprios da atividade médica ou de outras atividades profissionais a que correspondiam ordens. Tem-se assistido a um esvaziamento na definição desse núcleo duro. O núcleo duro já não é núcleo duro, é duríssimo, no sentido de muitíssimo circunscrito. Dir-se, mas é assim, é a evolução da sociedade. Qualquer jurista, qualquer licenciado, qualquer conhecedor de direito, com as qualificações académicas requeridas, pode praticar vários desses atos. E muitos deles já são praticados por outras atividades profissionais dentro do mundo da justiça. É verdade. Mas a pergunta é, e não resta um núcleo duro da atividade da advocacia? Eu estou à vontade porque nunca fui advogado. Podia ter sido. Tinha a qualificação académica para ser o mesmo sem estágio. Mas entendi que não fazia sentido ir para a advocacia sem estágio e que o estágio não cabia naquilo que era a gestão da minha carreira académica. Foi uma opção. Não sei se boa, se má, foi uma opção. Mas conheci muito a atividade da advocacia, como jurisconsulto e como professor de gerações e gerações de advogados, de futuros advogados. E esta é uma terceira nota. Até onde se pode dessubstancializar o que é o núcleo duro da atividade da advocacia. A menos que se entenda que é possível exercer qualquer atividade como exercício de cidadania com um mínimo de qualificações para o efeito, nomeadamente académicas. Estas três notas são todas muito atuais. É muito atual agradecer-se o vosso contributo relativamente à justiça portuguesa. É atual pedir-se ao legislador que não olhe para o que era a atividade da advocacia, das e dos advogados. E, portanto, o que era a ordem há décadas, antes olhe para o que é a realidade
socio-profissional, económico e cultural hoje. E terceiro, que nos perguntemos todos se faz sentido esvaziar e até onde esvaziar aquilo que é um núcleo duro de uma atividade profissional. São 3 palavras, 3 mensagens do cidadão, do jurista, do professor de Direito, mas também e sobretudo do Presidente da República Portuguesa, que vos deseja um bom congresso, um congresso que chegue a conclusões que sejam não só fundamentais para todas e todos vós, mas sobretudo e também para Portugal.